Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos na sexta-feira, 4 de novembro de 2016. E aqui começa mais uma emissão da Clepsidra. Aqui está mais uma emissão da Clepsidra. Música e conversas. Atalho de foice. Clepsidra. What again? Música e conversas. Atalho de foice. Boa noite. Ora bem, hoje que entra aí na berra o protocolo de Paris, o primeiro protocolo a sério para baixar a temperatura global, as emissões de materiais que vão dar cabo das nossas vidas continuam. Neste dia tão especial, não poderíamos fazer outra coisa senão falar de a locomoção não poluente e por isso voltamos a falar de veículos elétricos e de utilizadores de veículos elétricos. Temos connosco um dos membros da direção dos utilizadores dos veículos elétricos, o Pedro Isidoro, e temos aqui um aficionado, o aficionado do número 1 das duas rodas elétricas em Coimbra, que é o Miguel Dias, e o nosso especialista aqui na Rádio Universidade destas questões, que é o Carlos Gandarês. A todos, então, muito boa noite, bem-vindos. Em primeiro lugar, vou aqui cumprimentar o Pedro Isidoro. Pedro Isidoro, vieste aqui para a rádio, naturalmente, no teu carrito a gasóleo. Não, obviamente que não. Carrito sim, mas a pilhas. A pilhas. A pilhas de vários telemóveis ali juntinhas. Todas juntinhas. E conseguiste chegar? Não foi preciso abastecer pelo meio? Não, não, portanto, estava exato. tudo calculado. Exato. Pois é que nós temos uma falsa ideia, se calhar, sobre estes veículos elétricos. Nós que andamos no mundo normal e que vamos aí a stands de automóveis e perguntamos qual é a autonomia aqui do automóvel em termos elétricos e dizem-nos 2, 3 quilómetros. Enfim, não é bem assim. Há muita mentira aí no ar. Há muitos mitos, há muita desinformação, é verdade. Miguel, tu vieste a pé, naturalmente. Eu, por acaso, também vim montado num veículo. Também não produzi CO2. Eu vim na minha motinha elétrica, que é uma Govex citadina. Tem uma autonomia limitada, mas suficiente limitada, mas a mais de 2 km, não? Mais que 2 km, são 30 km que ela faz em média e é mais que suficiente para a cidade. Mas vocês vivem dentro da cidade de Coimbra. Agora o Carlos Gandarês, que se desloca de fora de Coimbra, não se pode dar a esses luxos, não é? Não, porque ainda não tem o carro com autonomia suficiente, ou seja, por enquanto ainda tem só o projeto para comprar o carro. É, só não, faz um bocadinho de fumo aí digamos, pela periferia da cidade.
Ora bem, isto há uns meses estivemos aqui a falar a propósito do terceiro encontro dos utilizadores de veículos elétricos que teve lugar em Coimbra, ali na Praça da Canção. Estivemos a falar destas questões, falámos naturalmente também do topo de gama dos veículos elétricos, que é o Tesla. E o que é que eu quero começar por saber? Há novidades desde essa altura para hoje? Os carros estão mais baratos, há concursos onde oferecem, por exemplo, estou-me a lembrar daquele concurso feito pelo governo anterior em que ofereciam um topo de gama. Não seria má ideia o topo de gama passar a ser um veículo elétrico para quem... Fatura. É a fatura, exatamente. É a fatura, não, a fatura da sorte. Há novidades. Desde o verão há novidades porque várias marcas lançaram modelos novos que ainda não estão à venda, mas que em princípio para o ano vão chegar ao público. Veículos com uma autonomia já bastante razoável, até neste momento a própria Nissan, passando a publicidade, já vende um veículo que faz... Depois nós mandamos a conta para a Nissan. A gente vai lá. Aceitamos também produtos, pode ser um carrito elétrico. Podem-vos pôr aí um carro à porta para vocês se deslocarem. Portanto, eu não sei se o Carlos mora a mais de 200 km daqui, mas atualmente... 200 km por semana é suficiente. Atualmente esse veículo já faz 200 km e com muito jeitinho é capaz... A descer ou a subir? Em condução normal, em qualquer terreno, e com muito jeitinho até chega aos 250. Pronto. A Opel também, no Salão de Paris, apresentou mundialmente o seu modelo, que é o Ampera E, que também tem uma autonomia real superior a 400 km e anda meio mundo ansioso à espera que esse carro esteja disponível para ser comprado e a esta hora está o grosso dos ouvintes na internet a ver o que é o Ampera. É um carrito familiar, para quem não está familiar, a ver. Exatamente, leva 5 pessoas. 4 rodas, exatamente, leva 5 pessoas, porque existem veículos elétricos que levam apenas 4. Mas esse vai levar 5 Também pessoas. existem carros a gasolina que levam 4 pessoas. Correto. E essa é a grande novidade, portanto, apresentada no Salão de Paris. Miguel, da última vez estavas entusiasmado em passar para o elétrico. Estás quase? Continuo entusiasmado. Para o elétrico, 4 rodas. O Pedro acabou de falar de um carro que de alguma maneira entusiasma bastante, que é o Opel Ampera. Eu penso que este Opel Ampera vem revolucionar o mercado do carro elétrico, porque com os 60 kW de bateria, com a tal autonomia real de 400 km com uma carga, eu penso que para a maior parte das pessoas a questão da limitação de autonomia deixa de existir. Eu estou convencido que os 60 kW serão digamos, o ponto a partir do qual os carros elétricos irão definitivamente e massivamente entrar nas nossas vidas. Eu estou muito entusiasmado com o Opel Ampera. Lamento o facto do carro possivelmente ainda não estar disponível para compra em Portugal no primeiro semestre de 2017. Fala-se que estará disponível nos países nórdicos, Noruega, onde digamos, a compra de veículos elétricos já ultrapassa o número de carros convencionais. Enfim, é sobretudo esse o mercado que a Opel irá inicialmente explorar. Mas pronto, eu acho que será um marco, até porque os competidores diretos, a Nissan, especialmente o BMW, talvez também a Mercedes, e terão que bater esta marca dos 60 kW. Portanto, poderão vir aqui imensas novidades a curto prazo. Os 60 kW, o significado é potência e autonomia também. Eu aí posso esclarecer. Portanto, tecnicamente é 60 kWh, portanto, que é uma unidade de energia, tal e qual como nós temos nas faturas da eletricidade em nossa casa. Quilowatt-hora é aquilo que nós pagamos, portanto, todos os meses nós pagamos a quantidade de energia que gastamos em quilowatt-hora. Kilowatt, apenas kilowatt, é uma unidade de potência, que
é a potência do veículo elétrico, da mesma maneira que também já estávamos habituados aos cavalos nos carros de combustão. Portanto, mas tem conversão. Tem conversão, por exemplo, o Nissan Leaf tem uma potência máxima de 80 kW que corresponde a 109 cavalos. Portanto, não é um carrinho de brincar. Estamos a falar de potências interessantes. Não, essas conversões são importantes, como é quando nós compramos as lâmpadas economizadoras, para saber ao que é que correspondem e para nos orientarmos minimamente. Quando foi o vosso terceiro encontro de utilizadores de veículos... Quarto encontro. Na altura... Foi o quarto? Foi o quarto, exatamente. Então, pronto, ando-vos a roubar o encontro. Quarto encontro. Resolvi também dar uma volta numa das motas. Disseram, eu quero uma moto assim mediana e tal. E disseram, mas isto corresponde a 350. E pronto, eu lá fui dar uma voltinha, primeiramente, já não ando há séculos de moto. Depois resolvi acelerar a moto e tal. E, não, isto não é. Entre isto e uma 350 há aqui uma diferença abissal. E lá fui dizer, olha, isto deve haver qualquer problema, deve ter a bateria no final, ou coisa assim. Então o senhor disse-me, não. Carregou aqui sem querer no limitador de velocidade. E lá fui dar a voltinha e de facto a única surpresa de andar de moto é que não se ouve minimamente o ruído do motor, que também faz parte para muitos, não é? Pois, há muitos que... exatamente. Mas em termos de velocidades, logicamente que os 350 ou lá próximo, lá estariam, não é? Depois de desbloquear o limitador de velocidade. Estas coisas, em relação aos medos dos consumidores, tem-se feito relativamente pouco, tirando o caso dos utilizadores de veículos elétricos. Tem uma página na internet, tirando uma outra reportagem que tem aparecido aí nas televisões, tipo idas ao Algarve com um carro completamente elétrico, ou então uma viagem de norte a sul completamente elétrico. De qualquer dos modos, não é uma campanha que nós vejamos diariamente, nem é uma preocupação diária em Portugal a substituição dos veículos de combustão pelos veículos elétricos. Sim, é verdade, porque há muito interesse em não estragar, entre aspas, o negócio dos veículos de combustão, porque um veículo de combustão é o que dá muita receita às marcas, porque os veículos de combustão de 15 em 15 mil quilómetros têm que ir à oficina, mudar peças, mudar óleos, etc. Um veículo elétrico, eu posso dar o meu caso pessoal, que há cerca de um mês fez a terceira revisão anual e custou 38 €, que não leva peças. Portanto, e as anteriores pouco... 38 € é para limpezas gerais, não? É só para dizer, para porem lá o carimbo, a dizer que está feita. Posso dizer que a primeira do primeiro ano foi 43, salvo erro, e agora ao longo do tempo até está a ficar mais barato, o que é bastante engraçado. A autonomia também vai ficando mais limitada. A autonomia, isso é um facto. Portanto, a tecnologia de lítio, que são as melhores baterias, é um facto que ao longo do tempo vai diminuindo. Portanto, não é novidade nenhuma, não é surpresa para ninguém. Nós sabemos isso, damos conta nos tablets, nos telemóveis, nos portáteis, etc. Só que ainda não há estatística suficiente para confirmar os mitos que se vão dizendo que as baterias têm que se deitar fora. Isso é completamente errado. Ao fim de 10 anos, uma bateria é capaz de ter 70% da sua capacidade inicial. 70% da sua capacidade inicial ainda permite a um veículo elétrico percorrer aproximadamente 90 a 100 km. Portanto, não é de todo verdade que as baterias têm que ir para o lixo. Não. E, aliás, há programas de reutilização dessas baterias. Portanto, as baterias podem ser retiradas dos veículos e podem ser montadas, por exemplo, em casas ou em empresas para acumular a energia elétrica. Por exemplo, que seja produzida por painéis fotovoltaicos. E eu posso dizer que... Os chineses donos da EDP que se calhar não acham graça a isto, não é? Os veículos elétricos tocam em muitos pontos, criam muitas suscetibilidades. Mas então, e o que é que fizeste as baterias do carro? Eu resolvi metê-las em casa para baixar a conta da luz. É capaz de não ser. Mas de qualquer dos modos há um facto real. Nós, habituados aos telemóveis, eu no outro dia falei com um amigo vendedor de automóveis e literalmente... alguém está a tocar, mas a gente vai desligar o telefone.
Estava a falar em telefones e ele reagiu. E ele que me dizia isto: olha, estás a ver o teu telemóvel, neste caso estás a ouvir o teu telemóvel. Isto ao fim de pouco tempo a bateria vai ao ar. Já não é a mesma coisa. Ora, quando tu fazes isso quando vais comprar um carro, tu dentro de um ano o carro não é o mesmo. Enquanto que quando temos um outro veículo ao fim de um ano, o carro está novo. E esta é um pouco, parece-me a mim, a informação que as pessoas obtêm junto dos profissionais deste ramo, não é? Ainda vens a tempo da festa. Ainda vens a tempo de dar uma volta de carro elétrico, António Pinheiro. O que é que há a dizer sobre isso? É mesmo isso, que uma bateria é um produto que ao longo de 10 anos podemos confiar nela? Não, portanto, estava a dizer que ainda não há estatística suficiente para confirmar isso, porque os veículos elétricos começaram a ser vendidos no mercado em 2011. Portanto, passaram 5 anos, sensivelmente. Nós estamos a meio do período, entre aspas, de avaliação. Portanto, que é a primeira geração dos veículos elétricos que anda na rua. Agora, até temos que esperar mais cerca de 5 anos para depois se poder apresentar a fiabilidade das baterias. É verdade que existem baterias que já foram substituídas, mas isso está previsto, por isso é que serve a garantia, da mesma maneira que os outros veículos de combustão também têm garantia. Mas as baterias têm garantia? Tem, exatamente. Existem marcas com 5 anos, existem marcas com 8 anos, depende. 7 anos. Depende. E existe uma marca, creio eu, a Renault, que tem o aluguer de X em X anos. O aluguer, as pessoas não ficaram muito contentes com essa situação. O aluguer era caríssimo, não é? É porque o aluguer tem que ser pago mensalmente, estando o carro a andar ou não. E há muita gente que tem o carro efetivamente parado, não está a usufruir dele, mas o aluguer tem que o pagar. Mas isso é uma situação que a própria Renault já optou também por, aos poucos, vai desaparecendo. Temos o Pinheiro, que é um utilizador de veículos elétricos e membro do painel permanente aqui da Clepsidra, que hoje, por sinal, não trouxe o seu veículo elétrico porque o Pinheiro andava convencido que não podia andar na autoestrada, entre aspas, na via rápida para Taveiro com o seu veículo elétrico. E continua a ter dúvidas. Continua a ter dúvidas. Não, eu quando disse que ainda vinha a tempo da festa, é porque eu não sabia que estávamos a debater este assunto, senão tinha trazido o meu Twitter. Então nós não combinámos. Combinámos, mas não sabia que era hoje, é verdade. Portanto, eu fui convidado para a Noite do Fado. Há uma noite hoje aí do Fado, no Convento de São Francisco, mas, logicamente, claro, disse morte ao Fado e vamos à Clepsidra. Não é? Cheguei atrasado, como é costume, mas não sabia. E quando vinha a caminho, precisamente pela via rápida, vinha a ouvir e fiquei todo contente e disse: ainda vou voltar para trás para buscar o Twizy. Mas como não hoje descarregado. Não, mas como hoje estavam anunciadas tempestades e marés, eu decidi não andar de Twizy e eles enganaram porque não houve tempestade nenhuma em Coimbra até agora, não é? Portanto foi um dia belíssimo para andar de Twizy que eu perdi. O que é que do que eu vi, e só deixei de ouvir entre estacionar o carro e chegar ao estúdio, eu vi tudo e pronto, e fiquei contente em saber estas novidades da Opel, etc. Sim. Mas há um desafio para a experiência que eu tenho. O Twizy tem autonomia, o meu teve precisamente parado durante uns tempos e portanto eu acho que ele agora, não sei se isto é verdade, se é sugestão, se é psicológico, se é, mas ele agora está a recuperar um pouco, ou seja, quando eu dava uma carga completa de bateria, ele dava 50 e agora já me apareceu uma vez 73 km de autonomia. O desafio, pronto, tomando como ponto de partida de reflexão o Twizy, é o tempo de carga. Não sei, eu acho que isso também é um dos grandes desafios da indústria, não é? É o tempo de carga que leva a carregar Os tempos de carga estão relacionados com os equipamentos utilizados para fazer a carga. Existe a carga lenta, existe a carga semi-rápida e existe a carga rápida. Pronto, a carga lenta nós podemos fazê-la em casa, uma tomada vulgar, certo. Qualquer tomada, portanto não é preciso lembrar as pessoas de factos muito simples. A rede elétrica é a maior rede que existe no mundo, ela já existe, está no terreno há muito tempo e não é preciso fazer nada de novo para implementar a mobilidade elétrica. Portanto, qualquer tomada serve para carregar um veículo elétrico.
Eles no manual do utilizador dizem para não usar extensões. Pois dizem, pronto, mas claro que pode usar uma extensão se estiver certificada, se estiver bem construída, se for Muito adequada, etc. Não há problema nenhum com isso. Mas basta ter uma tomada na garagem. Exatamente. E carregar. Sim, eu tenho 2 extensões no carro, há gente que tem rolos, daqueles rolos. Sim, de jardinagem, etc. Exato. Desde que É conveniente. não abusemos exatamente da potência debitada. Ok. Agora, nós podemos fazer cargas a 10 amperes, podemos fazer cargas a 16 amperes, que é o limite da nossa rede. Portanto, o máximo que nós tiramos de uma tomada são 16 amperes, Muito bem. que equivale a 3.5 kW de potência, para ligar um bocadinho àquilo que estávamos a falar há pouco. E os postos públicos? Os postos públicos é exatamente a mesma coisa de uma tomada em casa. Portanto, a rede Mobié disponibiliza aquelas tomadas e disponibiliza no máximo 16 amperes. Ok. Vem uma nova geração agora de postos públicos, alguns deles, temos aqui um exemplo perto, em Anadia, que já tem pode-se carregar a 32 amperes, que é o dobro de 16. Portanto, já é metade do tempo. Mas para isso é preciso um veículo elétrico que tenha um carregador que Apropriado, adequado. Ok, como é o Tesla. Não é preciso tanto. O Nissan, Renault, a Kia. Eu quando fui ver o meu BMW, Sporting parei em Aveiras para tomar um café e quando reparei estava um carro virado ao contrário, de traseira, e reparei que era um Tesla que estava a carregar e portanto percebi que tinha um carregamento próprio. Tem uma espécie de uma mangueira, não é? Parece uma mangueira parecida com a do combustível, está num posto. Esse posto carrega... Esse posto, os da Aveiras, neste momento estão limitados a 50 kW de potência. Ok. Portanto, é o máximo neste momento em Portugal. E esse Tesla levará quanto tempo a carregar? Naquele posto também depende do Tesla, porque há Teslas que têm packs de 90 kW. Estou aqui a fazer quase uma oral, não é? Mas, é só para termos a ideia de quanto tempo leva a carregar um carro. Há Teslas que têm um pack de baterias de 90 kWh. E há Teslas com 85, havia com, fala-se também de 70, 60. Mas isso levaria quanto tempo? Ali na autoestrada? Eu tomei café, eles ficaram lá? Também depende da percentagem de bateria que se pretendia carregar. Exatamente. Não é? Se for uma carga completa, uma carga completa num Tesla demora naquele posto, deve demorar umas 3 horas, salvo erro. Que é quanto o Twizy leva na minha tomada de livro. Mas deixa-me só terminar a evolução das cargas. Portanto, íamos em 32 amperes, que corresponde a 7 kW, mais ou menos, de potência. A seguir ainda existem postos com 11 kW, 22, e esses postos de 22 nós podemos encontrar já exemplos disso instalados em Portugal. Não fazem, foram entidades privadas que os instalaram e eles estão no IKEA, em Matosinhos, e no centro comercial Mar Shopping. Portanto, nesses locais já é possível carregar a 22 kW e a 7 kW de potência. O que significa que para o meu Twizy, que é 3 horas e meia de uma carga, dos 0 aos 100%, isso levaria quanto tempo? Uma coisa é o posto que disponibiliza a potência, que são estes valores todos que eu estava a dizer. Outra coisa é o veículo. O Twizy pode ligar nesses postos. Pode, só que o carregador que ele tem limita a sua carga a 16 amperes. Ok, não adianta. Portanto, não adianta não vai haver alteração. Estar a usar aquele posto porque o carro limita a carga a essa velocidade, a essa potência. Uma das coisas que diz o manual do utilizador é que nós, tal como nos telemóveis mais evoluídos, não necessitamos que a carga venha a zero, podemos a qualquer momento carregar um pouco e também não há viciação da bateria no sentido de estar à espera que ele carregue os 100%. Basta carregar aquilo a que nós precisamos para fazer uma viagem. Exatamente, porque é a mesma tecnologia. Há pouco, eu não sei se ouviu essa parte, a tecnologia é a mesma, é o lítio. E o lítio, ao contrário das baterias de chumbo, é uma tecnologia que é muito mais versátil. Portanto, aguenta melhor as cargas e as descargas. Existe um intervalo de descarga muito maior. Portanto, é verdade que não se devem abusar diariamente de descargas completas. Isso não é bom para as baterias.
Mas o lítio não tem problema nenhum. Eu às vezes. Então não se deve deixar descarregar o carro até ao fim. Não é boa Não. política. Não. Aliás, eu só tenho a motita, a Govex, e no manual da Govex diz inclusivamente O contrário, não é? que a carga frequente, não deixar a bateria descarregar e fazer gestão dos quilómetros, vai aumentar o tempo de vida da mesma. Eu, na altura, fiquei surpreendido, porque Sim. era diferente daquilo que me diziam dos telemóveis. Que era deixar descarregar até ao fim e depois carregar, porque isso fazia bem à bateria. Não é? Não. Quando falamos de veículos elétricos ao nível de automóveis, ao nível de scooters mais evoluídas, falamos de baterias de lítio. No entanto, ainda há muita coisa elétrica que funciona com as baterias tradicionais, principalmente aquelas coisas que encontramos a um preço mais atrativo. Olha, uma coisa elétrica também interessante. É chamado, são as baterias de gel, que o metal que lá está é o chumbo, não é o lítio. E eu posso dizer que, mais uma informação técnica, que uma descarga, nós costumamos chamar um ciclo. E a tecnologia de chumbo permite menos ciclos de carga e de descarga do que a tecnologia de lítio. Um ciclo ótimo, o que seria ótimo para uma bateria para se prolongar muito no tempo, são ciclos de 70%, 80% no máximo de descarga. No chumbo estamos a falar de ciclos de 50%. Tudo o que seja descargas numa bateria de chumbo acima de 50% é estar a deteriorar a bateria de chumbo. Já aprendi. Quando chegar a casa devo pôr logo a carregar um bocadinho. Eu saio, não tenho problemas nenhuns de sair de casa, ir para o fórum aqui de Coimbra e ligar o carro só por ter andado 10 km. É que só tenho a ganhar com isso. Ok. Exatamente. E há outro problema também, claro que todos os equipamentos estão preparados para ficarem a carregar e não é preciso a pessoa lá estar, ou ainda se usa o tradicional desliga automático. As baterias não gostam de estar estressadas, são como as pessoas. E o que é isto das baterias estressadas? Então, é de estarem sempre a 100%. Portanto, por isso é que deixar o telemóvel ou o portátil ligado a noite inteira não favorece a saúde das baterias, porque estão sempre carregados a 100%. Portanto, as baterias gostam de ser carregadas e depois usadas logo a seguir. Portanto, Muito bem. não fazer ciclos muito grandes, estamos a falar do lítio, não é? Do chumbo ainda mais, e sempre que possível carregar. A regra que nós vamos passando nos encontros, sempre que falamos com pessoas, mesmo proprietários que desconhecem esta dinâmica, é carregue sempre que puder. Nem que seja, tenha feito 5 km, um bocadinho. Eu já uso essa técnica no telemóvel e tem dado resultado. Eu queria dizer a minha experiência, não sei se vai ser partilhada. Se vai ser partilhada ou não por muita gente, mas a realidade é que, não sei, a experiência que os nossos amigos trazem aqui, seguramente será esta, que é quando uma pessoa adere a um veículo elétrico, fica fã, fica apaixonado, fica formatado para ali. E eu, o último mês, hoje, como expliquei, sobretudo não usei, pelo barulho do motor, não é? Sobretudo por não haver ruído, sobretudo por não haver poluição, sobretudo por não haver nada. Portanto, nós habituámos-nos no século XX, fomos criados num ambiente com fumo, com ruído de fundo, etc. Tudo isso vai desaparecer. A decisão do Bundestag foi a pedra final numa coisa que estava adiada. Eu acho que esta decisão é histórica e vai mudar a ordem mundial, não é? Vai mudar a ordem mundial, a ordem económica, porque a partir de 2030, pelos vistos na Alemanha, não é possível, mais ou menos, produzir ou circular, enfim, ainda não se percebeu bem o que é que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer relativamente aos carros de combustão. E, realmente, uma pessoa que anda num carro elétrico fica apaixonada, pronto. E hoje, como não pude usar, tive que pegar no carro a combustão. Como tive que pegar no carro a combustão, tive que o ir abastecer. Tudo isso já me fez confusão, porque cheira mal, porque é combustível, porque é caríssimo, é incomportável, é inaceitável. É certo que terá a ver com política fiscal, etc. Eu percebo isso, orçamento, tudo isso. Mas a realidade é que temos hoje o barril a uma cotação baixíssima, não é? E nós pagamos €1 ou quase 1,2 € por um litro de gasóleo. E por gasolina ainda mais, nem faço ideia. E, portanto, o futuro está aí, o futuro é os elétricos, e quem adere depois já não quer outra coisa. É a sensação que eu tenho, não é? Sim, o Miguel e eu, depois a seguir, podemos confirmar os valores que a gente gasta por 100 km. Eu não sei qual é o impacto na fatura, é outra coisa que se calhar... Dizer?
Porque eu tenho estimativa e como tenho uma utilização. Eu não fiz a conta aí. Mas não houve um impacto. Insignificante porque eu não noto na minha conta de eletricidade nenhum acréscimo substancial. Uma variação em alta, não é? E basicamente carrego a moto sempre em certamente que casa. o pato no forno te consome mais um bocadinho. sim. Mas hoje, que é dia também da aprovação do orçamento, isto não será, em termos futuros, o abrir da caixa de Pandora em termos de fiscalidade, não é? Porque isto vamos chegar ao ponto em que o Estado vai olhar para isto e é assim, pá, anda aqui muita gente a gastar pouco dinheiro a circular nas estradas e vamos ter que taxar, então, não é? desses dois temas, primeiro dos custos e depois Porque do eu acho que este tema é assim, isto a partir do momento que o veículo elétrico tiver, e eu tenho a opinião que o veículo elétrico não é só no mercado automóvel. Ou seja, a eletrificação bem para ficar em todos os mercados, ou seja, autocarros, comboios, os carros, ou seja, todos os meios de transporte, inclusive já se fala em ter barcos e navios transatlânticos com motorização elétrica, ou seja, a motorização já é elétrica, embora eles tenham motores de combustão para gerar energia elétrica, ou no caso dos porta-aviões até têm mini centrais nucleares para gerar energia elétrica, mas ou seja, a tração, o sistema motriz é elétrico. Por causa da eficiência. Exatamente, e isso bem para ficar. E do desempenho. Exatamente. Agora, como é que será a fiscalidade em termos futuros? Então, porque eu não acredito que daqui a 10 anos... Antes que o tempo se esgote, se há uma associação, também era importante dizer como é que a gente adere à associação. E essas então, coisas. 3 assuntos assim. Exatamente. Isso é importante. O custo num veículo elétrico anda por volta de 1,5€ para 100 km. Isto, estamos a falar de um carro. Portanto, em tarifa bi-horária. Se for carregado a tarifa normal, o custo aumenta para 2,5€ por 100 km. Eu também deixo a carregar à noite. Isso também é verdade, é mais barato. É preciso que tenham a tarifa bi-horária. Sim, tenho. Uma scooter, o Miguel não sabe, mas anda mais ou menos por 50 cêntimos. 50, 70 cêntimos. Mais ou Uma menos. fortuna. Aos 100 km, exatamente. E se estivermos a falar daquelas scooters, quanto mais baixa for a potência, obviamente menos vão consumir. Pronto. E isso é inquestionável. Portanto, os motores elétricos são muito eficientes. Estamos a falar de valores que rondam 90%, comparativamente com valores que rondam no máximo do máximo, e já estar a ser bonzinho, com 25% do motor de combustão. Pronto, não tem nada a ver. Em termos de consumo por 100 km, estamos a falar em valores no mínimo de 4 vezes menos. Pronto. Quanto ao orçamento de Estado, nós temos algumas diferenças para o ano, portanto, não é necessário entregar um veículo para abate, daqueles veículos. Vai haver um apoio, não é? Mas é só 1000 carros, 1000 unidades. Não é? Existem 2.250.000 que vão ser alocados, vão ser transferidos para incentivar as pessoas, portanto, sem entregar qualquer carro, porque, segundo isto foi o próprio Secretário de Estado do Ambiente, José Mendes, que falou, as marcas vão continuar a aceitar retomas, portanto, é uma coisa que fazem naturalmente, sempre fizeram para os veículos de combustão, e vão fazer certamente para os veículos elétricos. Portanto, essa parte de entregar veículos velhos para abate é garantida a sua aceitação pelas marcas. O Estado, enquanto ano a ano vai avaliando a situação, para o próximo ano temos esses 2.250.000 que dividindo por 1.000 dá os tais 2.250, que é o valor que está atualmente em vigor, exatamente. Vão haver mais de 50 milhões, salvo erro, para a mobilidade urbana de transporte coletivo. Portanto, nós vamos assistir a um aumento muito grande no investimento nisso. Para Portugal é bom porque já existe a Caetano, que é portuguesa, já tem autocarros elétricos no terreno. Sim. Está um ou dois em Lisboa, a serviço da Carris, está lá atualmente a fazer 2 carreiras, ele existe. Coimbra é um exemplo ao contrário, não é? Não. É um exemplo muito anterior, porque tínhamos o elétrico e o trolley. Tem os trolleys. O Porto também tinha trolleys. Temos o Pantofinha, temos veículos na Polícia Municipal. Certo, tem 3 smarts, é verdade. Tem máquinas de limpeza urbana que também são elétricas, é verdade. Portanto, Coimbra tem dado vários passos e nós vimos isso no encontro de junho, porque a Coimbra, a Câmara teve uma participação muito ativa nisso e vimos isso. Estava a lembrar-me do elétrico só. O elétrico ainda está em Lisboa, mas já não está cá em Coimbra. Só por isso. Depois, mas os trolleys continuam. Sim, sempre continuam. Em termos da fiscalidade, os veículos elétricos não pagam ISV
nem IUC. Por enquanto. Por enquanto. Obviamente, porquê? Porque não há massa crítica que chegue para, portanto, Serem neste um momento, alvo serem um alvo. orçamental Exatamente. para já. A Noruega vende 30% das vendas são veículos elétricos. Já começou Já. a diminuir. Já estão nessa fase de eles deram muito dinheiro às pessoas para comprar, deram muitos benefícios, circular na faixa bus, portagens, portanto isenção de portagens, isenção nos estacionamentos. A Noruega investiu muito nisso. Agora começa a fechar a torneira. Porquê? Porque já atingiu aquela cota de mercado de 30 e tal %. Portugal certo, Qual é a taxa? é inferior a 1%. Residual. Estamos em 0,7% mais ou menos das vendas. 0,7% das vendas de Portugal é de veículos elétricos. Só que até ao terceiro trimestre nós já atingimos o valor de vendas do ano passado. Portanto, 2016 seguramente vai superar a marca, isso é um dado, vai superar a marca de veículos elétricos vendidos o ano passado. A fiscalidade vai ser adaptada à medida que o tempo for passando. Obviamente nós não vamos ter isenções para sempre, mas desde há 5 anos que as vamos tendo. Há de haver também taxas sobre a potência, enfim, como havia sobre a cilindrada, sobre as baterias, enfim, o Estado vai ter que continuar a ter receita. Vai arranjar e não vai, solução. claro, e não vai ser pela morte da combustão que vai deixar de ter receita automóvel. Isto não, a isenção do IUC e do ISV não vai durar para sempre. Claro, toda a gente está claro. consciente disso. Toda a gente. E também é Mas uma há vantagem. benefícios. Eu também queria dizer que há claros benefícios económicos para o país. A nossa balança, Dependência, claro. a nossa balança comercial. E a dependência do vai petróleo melhorar. Vai melhorar. Claro. Mas à parece medida que das nossas maiores exportações são derivados do petróleo, não é? Sim, contam contabilisticamente, mas não produzem exatamente. riqueza, não é? Portanto, Nós exportamos gasóleo e Sim, gasolina sim, e da refinado. da Sim. refinado, Sim. de Sines. sim, conta para o PIB, mas... Isto em termos económicos é um grande quebra-cabeças, não será, uma nova ordem mundial, não será para Portugal. Então, porque os países produtores de petróleo vão... deixar Mas de há ser indicadores, importantes. por exemplo, No dia que- que não precisarmos do petróleo, A deixam de ser Noruega é um importantes. grande produtor de Pois, petróleo. precisamente, era isso que eu Exatamente. estava a pensar. Os tais O 30%. petróleo tem outro. Eu acho que estou- o uso mais estúpido que a gente pode fazer, e desculpem usar aqui um termo tão forte, mas eu acho que de facto o uso mais estúpido que podemos fazer do petróleo é queimá-lo. Quer dizer, o petróleo hoje em dia tem outras áreas de aplicação, nomeadamente nos Aplica-se plásticos em de alta tudo. qualidade, e nós estarmos Plástico, a roupas. queimar uma matéria-prima que é finita, acho que de facto é um desperdício imenso. Eu não, pessoalmente não tenho digamos, receio pela indústria do petróleo. Quer dizer, a indústria do petróleo vai Mas continuar a confias sobreviver, que os irá donos do encontrar... petróleo- Não, irá encontrar outras formas de fazerem a sua rentabilidade nunca económica, como a atual. mas não... Nunca a $100 o barril. Talvez nunca. não a $100 o barril, mas... 120, como já esteve. Mas pronto, o petróleo continuará a ser explorado, não será queimado. E nessa medida haverá menos libertação de CO2, que é precisamente uma das coisas que nos Mais trouxe aqui importantes, claro, hoje, lógico, não é? porque é de facto um dia histórico. Sim, não podemos Ao deixar dia passar. 4 de Exatamente. novembro vai hoje entrar em vigor o protocolo de Paris, embora haja também muitas reservas em relação a este protocolo, porque parece já no dia da sua entrada, já parece claro a muita gente que as medidas que estão previstas são manifestamente insuficientes. É melhor só uma pergunta. Em Lisboa, penso que os carros elétricos estão isentos de... Em Lisboa existe um Em Coimbra selo, também? Não. Existe um selo que é emitido pela EML. EML. Eu próprio tenho um que isenta os que carros é elétricos anual. de Sim. pagar Paga-se- estacionamento. Paga-se 12 ou 13 euros, é anual. E isenta nos parques de estacionamento sem cancela, portanto na rua, Sim. isenta os veículos Com parquímetro. elétricos de pagar. E Coimbra? Coimbra é uma decisão que isso depende de cada autarquia. Oeiras também. Mas já- neste momento não está ainda... Ainda não conheço. Pensado. Ainda não conheço. Ok. Eu pensava Oeiras, que sim, que já Oeiras estacionava desde em todo lado. fevereiro que também já optou por esse caminho de isentar os veículos elétricos no pagamento do estacionamento. Na Madeira também. Portanto, o Funchal também já existe essa Isenção. medida. E não tenho a certeza se em Gaia, mas acho que sim também.
Para responder a mais um assunto, antes de falar da UV. Exatamente. Existe uma empresa em Portugal que já faz barcos solares. O barco é a Sun Concept, que tem sede em Olhão. São barcos que têm painéis fotovoltaicos e têm, obviamente, um pack de baterias e motores elétricos. Portanto, eles agora estiveram recentemente no Porto, no Rio Douro, já estão agora outra vez em Lisboa. Andam a promover esse produto, é um produto nacional. Andam perfeitamente, mesmo que não haja sol, para alimentar as baterias. Inclusive esse barco tem painéis solares. Tem painéis. Exato, tem painéis. Eles têm 2 ou 3 modelos já e têm, salvo erro, 4 painéis, depende do modelo. Mas, obviamente, para ter um motor elétrico é assistido também por um conjunto de bateria. O que quer dizer que pode-se ligar o barco à tomada. Sim. Exatamente. Ele passa a ser um plugin em vez de ter uma bomba junto aos portos. Já existem aviões elétricos, portanto há protótipos. Tivemos um grande evento que demorou... se eu não me engano, foi lançado agora um protótipo que é com um design revolucionário, né? De asa, que faz deslocação ou seja, na vertical. Esse não estou a conhecer. Não, ou seja, ele tem na asa. Levanta voo. Estás a falar do Harrier, mas isso era a combustão. Isso era do tempo do Churchill elétrico que apenas mais ou menos. do Churchill. Não, obrigado. Conheço pelo menos dois protótipos. Um da Airbus, dos anos 70, e 80, o outro não sei qual é a marca. Mas, na além Argentina. disso, houve um evento muito importante que durou mais de um ano. Malvinas. Durou mais de um ano, que foi a travessia mundial do Solar Impulse. Exatamente. É uma iniciativa que o avião é elétrico, mas apesar de ser elétrico, toda a cobertura das asas era feita com células fotovoltaicas. E tinha obviamente também um pack de baterias, porque ele fez a travessia do Atlântico e do Pacífico durante a noite. Sim, ou seja, ele durante o dia conseguia carregava e durante a noite tinha 4 hélices. E ele atingia velocidade de 100 km por hora, no máximo. De qualquer dos modos, ainda estamos longe de pôr um Boeing no ar com... Mas já se fala em... Lógico que não está tão avançado, e se calhar o petróleo deveria, por enquanto, ser canalizado para isso e para os veículos pesados, aqueles que são absolutamente necessários, mas já há e não se calhar aqueles caminhões que andam todos aí a povoar as estradas, porque se abandonou o comboio, pode ser elétrico, e se calhar podia-se enverdar muito mais por aí, mas para isso é preciso haver vontade política. Eu iria a associação é que está a acabar. Eu não sei nada da associação dos veículos elétricos. Eu iria precisamente por aí, mas deixo falar da UV, que era precisamente... Então a UV, eu aproveito já para vos convidar a todos a estarem presentes na Cervejaria Praxis no dia 10 de dezembro. Nós que não vamos a cervejarias. Nós ir com o Twizy. Faça chuva, faça sol. Em dezembro, dia 6 de dezembro, vai ser o primeiro aniversário da UV. A UV foi formada, está a fazer um ano. Logo à entrada da Praxis, logo entrando lá de trás, muito bem. Existe naquela coluna, está lá uma placa que celebra exatamente a constituição da UV, ali naquele local. Para nós tem um carinho especial e por isso é que nós vamos celebrar ali o primeiro aniversário. 6 de dezembro. 6 é a data da inauguração, da criação da UV. Vamos fazer o aniversário, dia 10, que é um sábado. Um sábado, exatamente. Portanto, é o primeiro aniversário da UV. A UV foi criada, portanto, UV quer dizer Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, e foi criada exatamente para dar voz e para promover uma série de necessidades que os utilizadores sentiam. Temos desenvolvido contactos com muitas instituições oficiais. Sistematicamente têm sido anunciadas medidas, parcerias, protocolos. Está muita coisa a acontecer. A UV tem sido muito solicitada e acho que estamos no bom caminho. Temos um portal que é uv.pt, que é atualizado frequentemente, tem muita informação, instalar tomadas em condomínios, instalar postos de cargas em condomínios, notícias, parcerias, portanto tudo isso é muito dinâmico no portal. No Facebook também temos uma página, além da página da UV existem grupos de discussão da mobilidade sustentável. Mobilidade sustentável é o mais conhecido. Existe grupo de discussão dos postos Mobié, existe um grupo do BMW i3, portanto há muita comunidade,
há vários fóruns, o Fórum Nissan Leaf PT, o Fórum Nova Energia, que é o mais antigo, em que existem diários de bordo onde exatamente as pessoas publicam Partilham o seu veículo, as suas dificuldades, as suas viagens. Hoje aconteceu-me isto, hoje aconteceu-me aquilo, hoje eu vi esta pessoa, hoje eu vi aquela. Aliás, foi assim que eu e o Miguel nos conhecemos, como a maioria dos fundadores, dos fundadores da UV, conheceram-se pelo virtual. Portanto, primeiro no virtual e depois passaram à parte pessoal e ao fim de vários anos chegaram à conclusão que estava a faltar qualquer coisa. E não vai haver um alargamento dos postos públicos? Isso não está previsto? Vai. Isso é as autarquias, é o governo? O secretário de Estado, José Mendes, do Ambiente, tem feito várias palestras sobre esse tema. Em 2015 foram publicadas portarias com a localização de mais postos de rede pública. Nós, no fim de 2018, vamos ter... Eu sou da opinião que Portugal vai voltar a estar na vanguarda da mobilidade elétrica. Nós vamos ter um posto público em cada concelho de Portugal. E certamente que essas informações podem ser consultadas a todo momento na página da UVE.pt, que é uma âncora que fica aqui para quem se esquecer de tudo o resto, uve.pt, com toda esta informação e muito mais. Tem notado, portanto, pelo que me parece, da parte das instituições governamentais, abertura, não é? Abertura para este mundo. Sim, falei há pouco dos postos públicos, esses são de carga lenta. Mas tivemos este verão a inauguração do corredor de Lisboa até o Algarve em carga rápida e esses postos de carga rápida irão ser instalados a curto prazo. Portanto, naturalmente vamos ver ligações de Lisboa para o norte e de Lisboa para o interior em postos de carga rápida, que são esses, efetivamente, que as pessoas sentem falta, porque são esses postos que permitem o comportamento típico das pessoas, das habituais deslocações. Um posto de carga rápida em 16 amperes pode mudar alguma coisa ou não? Não. Um posto de carga rápida não deve ser usado. É possível ser usado para veículos de 16 amperes, mas não é para isso que ele foi concebido. Ele foi concebido para carregar 80% em 20 ou 30 minutos. Muito mais haveria para dizer, mas o nosso tempo chegou ao fim. Foi, de facto, um gosto e sem ruído, não é? E aqui tivemos o António Pinheiro, o João Pedro Gonçalves, o Carlos Gandarês, estes são os membros do painel permanente. Convidado especial da direção da UV, o Pedro Isidoro, e o Miguel Dias, também entusiasta e aderente a estas coisas elétricas. Aliás, mais dia menos dia somos todos, não é? E voltamos então para um dia destes. Na Alemanha a partir de 2030. Por cá ainda não sabemos. Não é? Por cá a partir de 2029. Ainda não perdi a esperança de transformar o meu Land Rover em veículo elétrico. Vai ser possível. Já andei a consultar na internet. A conversão de veículos atuais. Os Estados Unidos